O Diário do Aço entrevista o consultor empresarial e especialista em crescimento e desenvolvimento, Roberto Guedes. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Sofia. No seu entendimento, por que muitas pessoas costumam chegar no fim de ano com um sentimento de negação, talvez, como se o ano não tivesse sido proveitoso? Então, Sofia, eu acho que primeiramente, né, chega a essa época do ano, é um momento mais de reflexão, né, dentre a maioria das pessoas, né, nós temos visto confraternizações, celebrações, e alguns ou muitos chegam com esse sentimento de algo frustrado, que não conseguiu aquilo que almejava. Eu vejo que alguns pontos podem levar essas pessoas a estar dessa forma. Então, um deles, né, é que às vezes foi traçado metas sem entender ou se autoconhecer. Quais recursos que eu tenho para conquistar o que eu estou pretendendo? Tanto de recursos materiais, quanto também de habilidades. Então, eu acho importante, né, fazer uma revisão, uma retrospectiva, que não só olhando o lado negativo, porque dentro desse período de 365 dias, né, que um ano nós temos, algum momento teve de conquistas, de progresso, alguns pontos que podem ter sido de superação. Então, um olhar negativista, né, só sobre o objetivo final, eu acho que ele pode provocar um pouco disso. A falta de autoconhecimento também é um ponto importante que pode ter levado as pessoas a só visualizar a não conquista do objetivo total. E aí, a expectativa, a criação de expectativa, ela é inerente ao ser humano, né? A gente planeja esperando conquistar. E quando a gente não conquista, é bem comum que a gente se frustre. Você falou de não focar nas frustrações. Então, como a gente lida, como a gente tenta evitar o máximo possível essas frustrações? Então, eu acho que o primeiro passo é autoconhecimento, né? Buscar estar sempre em desenvolvimento. Até porque, na atualidade, nós temos visto várias mudanças radicais e drásticas em termos de tecnologia, de ferramentas, de habilidades necessárias, né, que podem ser utilizados mais. O autoconhecimento, ele apoia e muito a você visualizar o que eu preciso melhorar. Quais pontos eu também tenho de positivo? O que eu posso reforçar dentre o que eu tenho já de habilidade? Então, a busca por crescimento e desenvolvimento, ele pode te ajudar bastante nesse ponto. Um outro ponto é acompanhar as tendências do mercado. O que a gente tem visto bastante aí esse ano, a comunicação é um ponto que precisa ser sempre melhorado. Eu vejo que até para você conversar com as ferramentas de inteligência artificial hoje, você precisa se comunicar bem, né? Para ela entender o que você está querendo, aprofundar no assunto, trazer e organizar as informações de uma forma muito mais rápida. Então, o compromisso, né, não só consigo mesmo, mas com o próximo, é um outro ponto que eu vejo que apoia muito isso. Definir os objetivos e dividir o objetivo em etapas, né, com passos mais curtos, e poder também celebrar essas conquistas menores. A gente sair um pouco do lado só negativista, né? E qual que é o lado positivo disso? Aprender com os nossos erros, com os nossos desafios, rever e fazer uma avaliação disso tudo para poder propor algo melhor. A gente não pode desistir, né? E sim refazer, rever o que foi feito e buscar fazer de outra forma. E você falou muito de autoconhecimento, né? Pensando no peso do autoconhecimento para a tomada de decisões, como se conhecer melhor para tomar melhores decisões no próximo ano e como planejar planos alcançáveis no próximo ano? Então,
Com relação a se conhecer melhor, eu acho que vou dar algumas dicas de ferramentas que podem ser utilizadas, né? Muito comum utilizar aí uma análise SWOT. O que é isso? Eu colocar no papel quais são os meus pontos fortes, fazer uma lista de pontos fortes, quais são os pontos de debilidades ou que eu possa melhorar. Isso é muito importante, fazer esse equilíbrio. Quais são as oportunidades que o mercado tem trazido e pode trazer? Quais são os pontos de ameaça? Porque a evolução da tecnologia, a utilização de inteligências artificiais é uma ameaça, mas também pode ser uma oportunidade dentro do trabalho que você exerce. Então, eu acho que aí você começa a fazer um certo diagnóstico e uma análise de modo geral, tanto pessoal quanto do que o mercado está promovendo. Diante disso, né, traçar metas, aí eu vejo que tem um outro termozinho que a gente utiliza bastante, que é metas SMART. S-M-A-R-T. O que é isso? É um termo que é utilizado para a gente criar metas que sejam específicas. Então, o S, ele não começa com E, mas o S está logo na segunda letra. Então, são metas específicas de uma forma que você consiga definir bem o que você está propondo para você alcançar, tá? Temos também que seja uma meta mensurável, que eu consiga medir o que eu estou me propondo a ser realizado. Há um curso na área de crescimento e desenvolvimento pessoal, ou uma área de conquistar um emprego, qualquer curso que seja, né? Como que eu vou mensurar o meu progresso nisso? Né? Quantos % do curso eu pretendo alcançar, em qual tempo? Que seja alcançável também, né? Se eu proponho uma meta de fazer... Hoje eu não faço reserva nenhuma, vamos supor, né, e eu quero fazer uma reserva de 100 mil nesse ano. É algo alcançável? Eu tenho que lidar com a minha realidade, né? Pode ser que sim, né? Pode ser que não. Então, vamos olhar para dentro. Como que está a minha renda hoje? Então, eu preciso rever a meta e propor algo que eu possa alcançar, que seja algo que está dentro dos meus limites, recursos, possibilidades. Algo que seja, então, específico, mensurável, alcançável, que também podemos, deixa eu só pegar uma rolinha aqui, relevante. Então, tem que ser uma meta que seja relevante para você, né? Algo que você... tem a ver com o que você está buscando, tem a ver com o seu trabalho ou com o seu progresso de vida, e que tenha um tempo pré-definido para isso. Eu vou conquistar isso em 12 meses. Mas quais são as etapas para eu chegar lá? Eu posso dividir isso por 3, 4, 5, 6 etapas diferentes. E aí eu acho que a questão da frustração, ela pode ser aliviada com os pequenos progressos, celebrar, ter gratidão pelo que já foi alcançado, tirar um pouco do olhar só do lado negativo, né? O que eu fiz que deu resultado. Celebrar também as pequenas conquistas. Você falou de comunicação assertiva, a gente vai falar especificamente sobre isso daqui a pouquinho. Mas quando você vai fazer alguma consultoria, desenvolvimento de líderes empresariais ou mesmo de suas equipes, você vê algum ponto em comum entre essas pessoas? Olha, eu vejo, como você acabou de contextualizar, a comunicação ela é um ponto-chave em qualquer lugar, tanto na família quanto na empresa. E é um dos pontos que eu vejo que sempre precisa se ter atenção para ela. Porque a forma de você se comunicar com as pessoas, de treinar... Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho prestado um trabalho num restaurante, né? E aí a pessoa quer uma cozinheira para trabalhar lá com ela. Aí ela chega, ela fala assim, não, ela sabe cozinhar, eu vou ver como é que ela trabalha. Ou seja, põe ela na cozinha para fazer a refeição que ela já predeterminou. Mas cada um sabe fazer as coisas de um jeito. Então, eu vejo que a comunicação nesse ponto seria importante, alinhar qual seria o contexto do restaurante, quais são as normas e diretrizes aplicáveis aqui dentro, quem é o organograma, né? Qual que é o nível de hierarquia aqui, a quem eu vou me reportar, quais recursos eu posso utilizar, qual estação de trabalho seria determinada para ela fazer o trabalho dela.
como utilizar o tempero, qual medida que eu faço aqui no meu restaurante, entende? Como que a comunicação ela é primordial para a introdução de uma pessoa no ambiente de trabalho. A comunicação e o retorno, o feedback, né? A gente poder também estar passando para as pessoas como ela está indo e progredindo no trabalho. Eu acho que é importante, né? Só fazendo, você não tem um retorno do líder. Olha, eu acho que você pode melhorar nesse ponto. Eu vejo isso de positivo. A gente busca ser reconhecido pelo que tem feito. Então, eu acho que muitas das pessoas e, consequentemente, das empresas ainda utilizam um pouco da comunicação. E eu vejo que é um ponto que é necessário em qualquer empresa sempre estar pensando em aprimorar, progredir nesse quesito. Então, puxando o gancho da comunicação assertiva, você tem alguma dica para alguém que quer melhorar a forma de comunicar, não só para empresas, mas entre as pessoas também, no relacionamento em casa? Às vezes a comunicação não flui. Tem alguma dica que pode servir para todo mundo? Sim, agora você me pegou até um pouco de surpresa, mas eu tenho uma formulazinha que eu utilizo bastante para poder melhorar a minha comunicação. É o DESC. D-E-S-C. O que é isso? Primeiro, eu acho que a gente descrevendo... eu estou com uma situação de incômodo, né? Então, eu descrevo a situação. Eu acho que seria um exemplo... Deixa eu falar a fórmula primeiro. Eu acho que depois a gente ajusta um exemplo para poder se encaixar bem. Eu descrevo a situação, do que está ocorrendo, né? O segundo ponto é expresse o sentimento. O que eu estou sentindo com isso? Porque a maioria das pessoas tem quando começa a falar de algo desconfortável, ela começa a falar, você fez isso. Não, eu estou me sentindo, né? Como eu me senti diante daquela situação? Você pegou minha caneta. Ô, Sofia, eu poderia falar, mas você pegou minha caneta e que tal? Você não tem a sua, toda hora acontece. Sofia, a minha caneta fica nesse espaço, eu utilizo ela com muita frequência, eu me sinto tão desconfortável quando você invade meu espaço, então eu não falo apontando para as pessoas, eu coloco o ponto-chave em o que eu estou sentindo, né? Então, aí depois do DESC, né, nós temos o S, que é a solução. Qual seria a solução viável nessa situação? Sofia, eu acho que quando for importante, né, você precisar de uma caneta, eu tenho uma caneta reserva aqui, eu vou deixar ela sempre aqui desse lado da mesa, porque aí eu acho que evita de você pegar a que eu geralmente gosto de utilizar, né? E qual que seria a consequência disso, que é o C? A consequência disso é que nós podemos evitar de ter um certo impasse, né? A gente pode ter uma melhor comunicação com relação a isso, ou que você também se organize melhor e evite da gente poder ter um desentendimento. Então, eu acho que, sim, em termos de comunicação, a forma de se comunicar é um ponto bem importante, né? Então, em termos práticos, essa é uma fórmula DESC, D-E-S-C, no qual a gente pode descrever uma situação, expressar o que eu estou sentindo, dizer qual seria a solução e a consequência disso. O que você achou? Eu acho que é essencial, assim, porque em casa, na empresa, em qualquer lugar que você está, você dar nome ao que você está sentindo é muito importante. Mostrar para as pessoas que o que você está sentindo é válido. A gente vem aí de um ano pós-pandemia, né, um período pós-pandemia, onde a expressão do que você está sentindo, dar nome ao que você está sentindo, se tornou ainda mais importante. As pessoas passavam 24 horas em casa, o tempo todo. Então, a comunicação assertiva, ela é importante em casa, no trabalho, na rua, no comércio, na padaria, em qualquer lugar. Inspirar e engajar sua equipe com metas claras e estratégias inovadoras. Falando, né, do programa de reflexão e planejamento 2024-2025, que o senhor tratou de alguns temas. Pensando nisso, quais são os maiores desafios no sentido de capacitar uma equipe? Então, eu vou contextualizar um pouco o público que a Sofia está trazendo aí um ponto interessante, que foi um programa que eu desenvolvi agora no final do ano, que se chama Reflexão e Planejamento 2024-2025. As empresas e famílias, pessoas estão acostumadas só a celebrar esse momento
né, no final do ano, ir todo mundo para um local, fazer uma confraternização. Eu pensei em algo diferente, né, algo que poderia ser feito com os principais cargos de forma estratégica, dependendo da quantidade de pessoas de uma empresa, ou com todo mundo, né? Então, uma empresa com 20 pessoas seria viável todo mundo participar. Então, nesse trabalho, a gente faria um primeiro momento faremos, né? Que eu tenho algumas empresas que estão agendadas e uma eu já concluí esse trabalho. Então, a gente faz uma retrospectiva de como foi o ano de 2024, né? Quais são as principais conquistas, momentos marcantes, né? Onde a pessoa pode colocar tanto a parte pessoal, uma conquista pessoal, como também uma conquista do setor ou da empresa, né? A partir daí, a gente faz um diagnóstico. E quais pontos podem ser melhorados? Uma análise SWOT, como eu disse, que a gente colocou como uma ferramenta pessoal, é utilizada lá, onde cada grupo fala de um ponto específico e os outros grupos apoiam a dizer quais foram os pontos positivos da empresa, quais pontos podem ser melhorados ou estão em debilidade, né, quais são as ameaças e oportunidades do mercado. Então, é importante a gente fazer uma revisão disso tudo para a gente chegar num ponto de analisar e ver o que a gente pode melhorar para o próximo ano. Isso envolve comunicação, participação, né? Um momento onde que eu coloquei aqui uma retrospectiva do que foi realizado, não só pensar no lado negativo, mas também no que foi positivo, né, nesse ano, tanto pessoalmente, quanto no setor que eu trabalho, e quanto também as conquistas da empresa. Porque muitos colocam e se frustram, né? Eu quero um faturamento tal. Mas o que eu preciso para chegar lá? Né? Quais são os pontos e os alicerces que vão fazer com que o meu faturamento chegue naquele valor? Eu preciso de alinhamento de vários setores, porque só o time comercial envolve, por exemplo, um time de logística que vai fazer as entregas daquele pedido, o setor de compras que precisa se alinhar para comprar itens a mais, é o setor de faturamento que vai faturar mais pedidos. Então, veja só o tanto que a comunicação é um ponto-chave importante e um trabalho onde todos possam participar dessa construção. Eu acho que seria um trabalho que engaja muito mais as pessoas a chegar no resultado, do que simplesmente o lá de cima, traçar os objetivos e metas para que todo mundo cumpra, sem escutar quem realmente está lá de frente a frente com o cliente, com a operação, né? Então, é um trabalho de reflexão para que chegue num ponto de planejar, né? Quais são as conquistas viáveis diante de todo esse trabalho aflorado aqui. Então, é um programa que se dá em um dia, onde também tem a celebração no final, tá? E, por fim, como que você vê o reconhecimento das conquistas e a superação dos desafios de um ano inteiro numa empresa? Quais os benefícios você vê, assim, a curto, médio e longo prazo, por exemplo? Ô, Sofia, então, eu acho que o primeiro ponto é ter claro quais são os objetivos, tanto individuais quanto em equipe, e termos o reconhecimento deles. Eu não vejo muito isso acontecer, tá? A celebração e a confraternização do final do ano, poucas vezes ela destaca o papel de algum ou de outro, tá? Então, eu vejo que é um ponto que as empresas precisam refletir. As pessoas, né? A empresa é feita de pessoas. E por isso que eu falo, o meu trabalho é proporcionar crescimento e desenvolvimento às pessoas e mais resultado às empresas. Porque toda empresa hoje, por trás dela, tem uma pessoa, né? Então, eu não sei se eu consegui responder o que você perguntou, mas eu vejo que boa parte, né, do trabalho a ser construído e reconhecido não é feito tanto de uma forma que promova mais engajamento, mais motivação, entusiasmo nas pessoas. Roberto, muito obrigada pela entrevista ao Diário do Aço. Foi um prazer ter essa conversa. Muito obrigado, Sofia.